galera, tudo bom com vocês? Eu sou a Juliane do Estação dos Livros e hoje eu vim aqui comentar com vocês o capítulo 1066 de One Piece. Esse capítulo que é intitulado A Determinação de Ohara. Bom, basicamente neste capítulo a gente vai ter a revelação de quem que é o verdadeiro Vegapunk, né? A aparência do verdadeiro, do primeiro Vegapunk que existiu, né? Do original, que nasceu e se tornou um cientista e criou vários clones ali. E a gente também vai ver o Shaka contando mais sobre as teorias que ele tem quanto ao século perdido. Ele vai falar um pouquinho mais sobre Ohara, sobre os motivos que ela foi destruída, né? E também a gente vai ter um flashback de 22 anos atrás, ali no reino de Ohara, ou seja, ali na terra natal da Robin. Então, muita coisa interessante está acontecendo neste capítulo e por isso que eu vim comentar ele com vocês aqui. Então, fiquem até o final do vídeo porque tem muita coisa legal acontecendo. Bom, neste capítulo a gente continua a história de capa, o diário de bordo insensível da Germa 66. E a gente está vendo ali que a Germa 66 está mandando reforços. Será que é reforços para os filhos ali do Judge, ou seja, para os irmãos do Sanji que estão ali em Whole Cake, ou será que eles estão mandando reforços para outro lugar? Bom, a gente começa esse capítulo da onde o anterior parou, né? Em que o Shaka está ali contando para os Mugiwaras sobre a possibilidade de ter existido uma cidade futurística há 900 anos atrás. Então, os Mugiwaras, eles estão perguntando se realmente poderia ter existido essa cidade futurística no passado, né? E o Shaka apenas responde dizendo que essa é apenas uma hipótese. E ele ainda diz, né, que existiu um certo homem que deu a sua vida pela arqueologia. E ele ainda diz que esse homem acabou encontrando uma máquina com uma data de fabricação em um determinado lugar. A Robin, então, ela pergunta se essa máquina havia sido construída durante o século perdido, né? E o Shaka questiona ela sobre o quanto que ela sabe, né? E ele ainda fala que é muito doloroso relembrar, né? Mas que há 22 anos atrás, a casa de Robin Ohara havia sido erradicada pelo Buster Call da Marinha, pois aparentemente os pesquisadores ali haviam descoberto os detalhes da existência de um certo reino. O Shaka ainda diz acreditar que a história do século perdido é a história da aliança de 20 reinos contra o reino esquecido. E que os 20 reinos que saíram vitoriosos dessa batalha acabaram formando o governo mundial e moldando a história que se conhece atualmente. Dessa forma, e para garantir que os ideais desse reino antigo não sobrevivessem, o governo mundial apagou qualquer traço desse antigo reino. A Nami e o Usopp ficam chocados diante dessa revelação do Shaka. O Frank fala que esse é um conto épico e romântico e o Sanji já pergunta se isso quer dizer que todo mundo que sabe, né, sobre qualquer traço, qualquer teoria, sobre qualquer coisa ali relacionado a esse reino antigo e ao século perdido, acaba sendo eliminado pelo governo mundial. O Shaka confirma. Diante dessa confirmação de Shaka, o Usopp já fica bravo pelo fato do Shaka ter contado isso a eles, né? Até porque se eles sabem, eles também precisarão ser eliminados. O Shaka se dirige a Robin dizendo que se ele estiver certo e essa descoberta ser um motivo para que Ohara tenha sido destruída, então as ações do governo seriam o equivalente a uma confirmação. A Robin já vira ali para o Shaka questionando se uma pessoa tão alta ali no governo mundial já não teria a resposta para isso. O Shaka então diz que uma afiliação com o governo mundial não faz diferença nenhuma, isso porque ele é mantido no escuro como todo mundo, e trazer até mesmo esse assunto à tona seria o suficiente para que o governo mundial eliminasse ele.
o Usopp continua ali implorando para que o Vegapunk, o Shaka, pare de falar sobre isso, né? Que isso está sendo uma tortura para ele, né? Já que ele sabe que se saber sobre isso, ele vai ser eliminado, né? E a Robin pergunta como que o Vegapunk sabe que os arqueólogos de Ohara estavam pesquisando e estudando o século perdido, sendo que todos os livros, materiais e arqueólogos haviam sido eliminados. O Shaka responde dizendo que a determinação de Ohara ainda vive e que aquele dia chocou o mundo, pois em uma única noite Ohara, a ilha conhecida pelo seu amor ao aprendizado, havia sido destruída, deixando apenas uma garotinha sobrevivente. A gente vê ali que enquanto o Shaka está falando, a Robin está com uma cara de choro e que os pesquisadores da ilha foram rotulados como demônios por conspirarem para derrubar o governo mundial. O Shaka então diz que alguns meses depois do incidente, ele visitou a triste terra de Ohara, pois ele conhecia o falecido professor Clover, principal autoridade em arqueologia, e imaginou que deveria pelo menos deixar algumas flores para ele. O Shaka então diz que a obsessão de Clover pelo século perdido alimentou seu estilo aventureiro e fez com que ele procurasse por textos raros ao redor do mundo. O professor Clover foi preso pela Marinha 10 vezes e isso fez com que ele se tornasse o mais famoso arqueólogo do mundo. E ao longo dos anos, inúmeros pesquisadores foram atraídos por Clover e se reuniram na ilha de Ohara, o que transformou a ilha em um santuário arqueológico. E, infelizmente, a consequência dessa reunião de mentes tão talentosas se tornaria algo bem trágico. Quando o Vegapunk pisou ali em Ohara, até mesmo a árvore do conhecimento havia sido queimada até as cinzas. O cientista então diz que ele ficou sem palavras e que o lago no centro da ilha estava repleto de livros. Ele então suspeita que enquanto o Buster Call estava queimando a ilha ao redor dos estudiosos, esses pesquisadores fizeram um último ato e morreram protegendo o tesouro que deveria ser passado para o futuro. E que se algum marinheiro acabou encontrando os livros, era aparentemente ignorante para entender seu valor e os deixou. Para ele, essa foi a vitória de Ohara, e quando percebeu isso, Vegapunk não conseguia parar de chorar. A Robin, com lágrimas nos olhos, se lembra de quando a mãe dela, a Nico Olivia, pediu para que o Soul garantisse que a Robin escapasse da ilha com vida. E que ela, Olivia, tinha algumas coisas pendentes para fazer ali na ilha. A gente vê ali um pequeno flashback da Robin se lembrando de ter dito para a mãe dela que não queria deixar ela, né? E que ela também queria ficar na ilha. A Robin ainda se lembra dos livros serem removidos a pressas e da sua mãe dizendo que a história é o tesouro para toda a humanidade. Então, será que o One Piece, na verdade, é a história do século perdido? A Nico Olivia ainda diz que a história vai iluminar o caminho para o futuro e por isso eles não podem desistir. E aí a Robin é levada pelo Soul. A Robin está chorando bastante ali e os companheiros dela ficam bravos com o Vegapunk por terem feito ela chorar. A Robin então confirma o que o Vegapunk disse e que Ohara havia chegado às mesmas conclusões sobre o reino perdido. O Vegapunk então percebe que é tudo verdade. A Robin então pergunta onde foram parar aqueles livros que estavam no lago, né? E o Vegapunk diz que ele queria ter levado esses livros para Punk Hazard. Mas ele sabia que se o alto escalão do governo mundial soubesse disso, tudo estaria acabado. Então, ao invés disso, naquele dia, ele encontrou aquelas pessoas. Então, a gente tem um flashback de 22 anos atrás, na ilha de Ohara, após o incidente do Buster Call. Então, a gente vê ali que o Vegapunk está na ilha. Ele então percebe que mais alguém visitou os destroços e se depara com gigantes recolhendo os livros.
Ele então pergunta o que aqueles gigantes vão fazer com aqueles livros e se eles entendem a importância daqueles escritos. Então a gente conhece o verdadeiro Vegapunk. A gente vê que ele é bem velhinho ali e que ele possui uma cabeça enorme. O Dragon aparece na ilha e o Vegapunk pergunta o que ele está fazendo ali. O líder dos revolucionários diz que ele conhecia o Clover. Ele ainda diz que os gigantes não são saqueadores e que ao conversar com eles, ele percebeu que esses gigantes são de Elbaf e que sabem o valor daqueles livros. Ele ainda diz que o capitão daqueles gigantes, um gigante estranho envolto em bandagens, disse que Ohara se sacrificou por aqueles tesouros e que eles não podiam deixar aqueles tesouros serem apagados da história. Então a gente já pode deduzir ali que esse gigante envolto em faixas provavelmente é o amigo do Aokiji e é aquele ali que ajudou a salvar, que ajudou a fazer com que a Robin escapasse de Ohara com vida quando ela era criança, quando teve o ataque do Buster Call. Será que o Shanks sabe alguma coisa desses livros? Será que se o Shanks for o detentor ali, o protetor de Elbaf, ele sabe da importância desses objetos e desse grande tesouro? Será que então ele já tem as informações e tudo que se existe ali, todas as informações sobre o século perdido? Mas se ele soubesse dessas informações, provavelmente o governo mundial iria querer eliminá-lo, assim como quer eliminar o Vegapunk, e não estariam simplesmente conversando como se fosse um bate-papo ali, tendo uma conversa tranquila ali com o Shanks. O Dragon então diz que é ótimo que o governo mundial não tenha percebido e voltado para destruir os livros que permaneceram. O Dragon então diz que ele ficou desapontado ao ver que o Vegapunk é um cão de estimação do governo mundial e que agora ele entende porque o cientista recusou ser do Exército da Liberdade. O Vegapunk então diz que com o conhecimento e a sabedoria que ele tem, ele não poderia produzir tanto como com o governo mundial. Ele ainda complementa dizendo que o governo mundial é uma organização enorme e que existem pessoas decentes ali dentro, como por exemplo os marinheiros. O Vegapunk ainda pede para que o Dragon não perca o seu objetivo final. O revolucionário responde dizendo que sabe disso, mas que este incidente de Ohara realmente o abalou e que aqueles pesquisadores inocentes foram brutalmente silenciados pelo crime de falarem o que pensavam a cruel e injusta força da lei. O Dragon então diz que ele vai criar um exército que possa encarar o governo de frente e que é para que Vegapunk observe, pois ele vai mudar o mundo. E que a morte de Clover e a determinação de Ohara não será em vão. Voltando para o presente, o Vegapunk então diz que no ano em que Ohara foi dizimada, Dragon, Emporium Ivankov e Bartolomeu Kuma fundaram o exército revolucionário que continua a abalar o mundo até hoje. O Shaka Vegapunk então diz que os livros de Ohara não poderiam ser deixados para serem encontrados pelo governo, mas que a sua curiosidade o levou a fazer uma viagem secreta a Elbaf, onde os livros estavam, e as pessoas daquele país o deixaram ler cada um daqueles livros. Ou seja, o Vegapunk pegou tudo que Ohara descobriu, todos aqueles materiais, todos aqueles estudos, está guardando tudo aquilo em sua cabeça. E o Vegapunk continuou a fazer pesquisas. A gente descobre então que realmente o Só está vivo e a gente vê a Robin ficando feliz com esse fato. Então, obviamente, o Aokiji deve ter descongelado o amigo dele, deve ter ajudado de alguma forma o Só, né? O Vegapunk, apesar dessa declaração ali, ele diz que o gigante está se escondendo e que ele, o Vegapunk, não pode confirmar nada. Mas a Robin já
capta ali a mensagem, sabe que o amigo dela está vivo. E ainda a Robin agradece o Vegapunk por não ter deixado que o sacrifício de Ohara tenha sido em vão. O Vegapunk então pede para que os Mugiwaras o sigam, pois ele precisa mostrar alguma coisa. A gente muda dessa cena, né, e a gente vai para ali o grupo do Luffy. O Luffy ele está maravilhado com o gigante robô que eles encontraram ali naquela sala e está querendo entrar nesse robô, brincar com esse gigante ali que eles encontraram. Eles então mandam o robô se mexer e a Bonnie diz que isso não vai acontecer com o comando da voz deles, né? Mas o robô acaba se mexendo e dando a entender que vai explodir. A gente vê então o Vegapunk saindo do robô, né? A gente vê que ele está bem mais velhinho do que a imagem que a gente tem dele de 22 anos atrás, né? Do flashback de Ohara. E a gente pode perceber ali que o Vegapunk ele se parece muito com um dos maiores cientistas do nosso mundo, né? Que existiu na realidade, que é o Einstein. A gente vê ali o Vegapunk todo velhinho e já se lembra do Einstein. O Vegapunk então pergunta para o Luffy se ele é filho do Dragon e diz que ele sabia que o Luffy iria para aquela ilha. O Vegapunk então se vira para Bonnie dizendo que ela realmente cresceu e que é ótimo vê-la com vigor. E a gente vê que a Bonnie ela está bem brava com o fato do Vegapunk estar ali diante dela. E é dessa forma que a gente então conhece o homem mais inteligente do mundo de One Piece, o Dr. Vegapunk. E esse foi o capítulo 1066 de One Piece. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, curtem, comentem, compartilhem nele, se inscrevam aqui neste canal. E só para avisar que o meu canal não é apenas um canal sobre One Piece, eu também falo de livros, animes, séries, filmes e muito mais. Então fiquem à vontade aí para conferir outros conteúdos deste canal e até mais, até a próxima em que eu trarei outro vídeo para vocês.